Boa noite, meus amados. Jesus é bom. E a caravana? Maravilhosa. Amém. Olha que caravana linda que está aqui hoje à noite. Alegria estar aqui com vocês, meus irmãos. Muitos anos atrás, mais ou menos 1900, e esse vovô aqui, mocinho, eu comecei a dizer: Jesus é bom. E todo encontro que eu começava a falar, eu dizia: Jesus é bom. E os irmãos, amém, Jesus é bom. Aí passou um tempo, eu acrescentei: Jesus é bom. Problemática é a caravana. Aí comecei a falar: Jesus é bom, problemática é a caravana. Aí um irmão me chamou e disse: Mário, Jesus é bom, tudo bem, mas problemática é a caravana. Por favor, Mário. Ele me chamava de Marinho. Marinho, tira isso. Está bom, meu irmão. Se Jesus é bom, problemática é a caravana, mas Ele vive em nós. Aí eu olhei para ele assim, ele fez assim. Se Jesus é bom, tá bom. Vive em nós, tá bom, mas tira a problemática e a caravana. Por favor. Eu disse: tá bom, meu irmão, vou mudar a frase. Próxima vez disse: Jesus é bom, vive em nós, Ele voltará em breve para nos buscar. Aí um irmão me chamou e disse: Mário, não tem na Bíblia buscar. A Bíblia fala encontrar. Corrige a frase. Está bom, meu irmão? Jesus é bom, vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Passou um tempo, o irmão me chamou e disse: Mário, Jesus é mais do que bom. Ele é excelente. Você tem que mudar a frase. Está bom, meu irmão? Saiu assim: Jesus é suficiente, vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Aí uma irmã me chamou e disse: Mário, ele é mais que excelente, mais que suficiente. Aí eu descobri que a única parte que eu não precisava ter tirado da frase é que a caravana é problemática. Ô caravana problemática! Era só uma frasezinha. Passaram anos, agora a frase ficou assim: Jesus é, 3 pontinhos, acrescenta o que você entender que Ele é. Amém? Aí vão ficar todos tranquilos e a caravana vai ser maravilhosa. Caravana maravilhosa. Queridos, preciosos, já estamos por aqui há 2 semanas. E amanhã, se Deus permitir, retorno para Cuiabá, de Cuiabá, na terça-feira, volto aos braços da minha amada. Aleluia! Maravilha! Hoje, 16 dias. Mas queria compartilhar algo com vocês nessa tarde e noite, né? Agora já noite. Pediria que vocês, por favor, abrissem as Bíblias. Quem tem Bíblia, quem tem tablet, clique no seu tablet. Agora tem que falar assim: abre a Bíblia e clica no tablet. Em Atos capítulo 1. Por favor. O livro de Atos foi escrito lá pelo ano 33 depois de Cristo, ou seja, uns 2, 3 anos depois que o Senhor tinha sido elevado às alturas e tinha sido glorificado, e o seu Espírito já tinha sido derramado. Ele não foi um livro que foi escrito em uma sentada e foi escrito todo o livro, não. Ele levou a um registro de 30 anos da história da igreja, no princípio, no começo da igreja, onde ela dá o seu início em Jerusalém. E durante 30 anos, esse livro aqui, ele é registrado uma série de coisas que o Espírito Santo, através dos apóstolos e do corpo de Cristo, foi realizando. Então levou 30 anos para esse livro ser escrito. Ele é um registro histórico e também da prática e da vida da igreja no princípio.
E quando eles começaram, depois que Jesus aqui no capítulo 1, mostra que eles encontram com o Senhor, e o Senhor é elevado às alturas, ele fala, esperai até que do alto sejais revestidos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois disso ele é elevado às alturas, eles ficam boquiabertos olhando aquilo, um varão aparece, um anjo e diz, assim como vocês viram ele subir, ele há de vir, ele voltará, e vocês verão esse Senhor glorificado. Enfim, aí começa o capítulo 1, logo em seguida diz que eles perseveravam unânimes em oração no mesmo lugar. Aqui a igreja está tendo seu início, a igreja está nascendo aqui na terra, nesse momento, os 12 apóstolos com mais se eram 120, tira 12, sobram 108, junto com eles, era a comunidade naquele momento, a igreja nascendo, a igreja começando, e quando eles estão ali, perseverando unânimes, esperando o quê? A promessa que o Senhor disse, esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto eles estão orando, eles começam a conversar e entender que eles precisavam colocar a igreja em ordem. Algumas coisas tinham que ser ajustadas. Nós éramos 12, um morreu, se matou, nós somos 11, o número era de 12, vamos completar esse ministério, já que ele nos chamou para sermos 12, então eles escolhem 2 homens, para tirar sobre eles a sorte, imagina, ainda não era numa dependência e ouvindo o Espírito Santo, como eles definiram quem era o próximo apóstolo, foi pela sorte, tiraram a sorte entre 2 homens, e o critério, que a Escritura de Deus vai nos mostrando, uma série de critérios, e o critério que eles usaram nesse momento, para reconhecer é que eles estivessem desde o princípio, testificando que Jesus foi, desde o batismo de João, até a sua ascensão aos céus. Então nesse momento, eles escolhem Matias e José, cai sobre Matias é contado entre os 12, e esse era o único critério que eles usaram nesse momento. Logo em seguida, acontece o quê? É derramado o Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito, imediatamente que eles estão cheios do Espírito, eles se voltam para fora. Enquanto eles não recebem, eles estão num local que era chamado aqui, eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, e cenáculo, o lugar era esse, eles estavam lá. De repente, quando o Espírito Santo desce, é aquela explosão de Deus, aquela manifestação de poder de Deus, a igreja começa a colocar seu rosto para fora, e já na primeira manifestação de Deus, na primeira pregação, quase 3.000 vidas se entregam ao Senhor. A igreja está nascendo, a igreja está começando, os apóstolos estão vibrando, todo mundo está vibrando, quase 3.000 foram batizados num só dia, cresceu assim, assustadoramente. Imagina, vocês aqui são quantos hoje? 500, 600? Imagina 3.000 amanhã aqui. De hoje para amanhã, 3.000 pessoas estão aqui porque foram alcançados, foram batizados, ficaram cheios do Senhor, entenderam a palavra. De um dia para outro, eram 120, no próximo dia eram 3.120. Havia uma abundância de alegria, havia uma explosão de Deus, um poder, uma manifestação, e eles começam capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, quem já leu Gênesis aqui? Amém? Gênesis capítulo 6, são 6 capítulos, para Deus dizer assim, Deus, não aguento mais o homem. 6 capítulos, Deus assim, vou terminar essa terra em água. Capítulo 6 de Atos, estava tudo maravilhoso, estava tudo bombando, estava tudo botando para quebrar, só bênção, só coisa maravilhosa. De repente começa o capítulo 6, dizendo assim, abram lá por favor, ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração,
Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando eu li a primeira vez esse capítulo aqui, lá em Salvador, foi um consolo tremendo. Lá tinha aqueles 12 homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder, cheios da graça, e tinha murmuração entre os discípulos. A turma já reclamava. Estavam murmurando. Quando cresce o número de discípulos, a primeira coisa que a Bíblia diz que acontece é murmuração. Começa a confusão. Começam problemas. Até aqui, os apóstolos faziam tudo. Até aqui os apóstolos pregavam no pórtico. Aqui os apóstolos iam de casa em casa, instruindo a igreja. Até aqui os apóstolos batizavam quem aceitava a palavra. Até aqui os apóstolos distribuíam a ceia. Até aqui os apóstolos distribuíam os recursos que chegavam até eles. Distribuíam conforme algum tinha necessidade. Até que os apóstolos estavam fazendo tudo. E eles não tinham recebido da parte do Senhor orientação de que eles tinham que constituir presbíteros, que eles tinham que constituir diáconos, que eles tinham que levantar outros homens para exercerem funções na casa de Deus e ordenarem a casa de Deus. Jesus não tinha dito isso para eles, mas Jesus disse uma promessa para eles: quando vier o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. E o Espírito Santo então, guiando esses homens, esses apóstolos, começa a ordenar a igreja, a colocar todas as coisas no devido lugar. Nesse momento eles percebem que eles não tinham mais condições, pelo número de discípulos, de só os 12 fazerem tudo na comunidade dos discípulos e atenderem todos os irmãos. Então eles chamam a comunidade dos discípulos e dizem: escolham entre vós 7 homens. E eles colocam os critérios, cheios de sabedoria, boa reputação e cheios do Espírito Santo. Escolham entre vós 7 homens, porque nós não estamos dando conta mais de atender toda a demanda que a igreja está nos colocando, que estamos tendo. Então vamos chamar 7 homens para nos ajudar. Vocês escolham, mas tem critério para escolher de vocês: sabedoria, boa reputação e cheios do Espírito Santo. A comunidade dos discípulos começou a olhar, a pensar: quem são esses homens? E eles escolhem 7 homens. Mas quem ia impor as mãos? Os apóstolos. Os apóstolos iam delegar a autoridade para eles, para que eles pudessem exercer seu serviço e sua função na casa de Deus. Se eles não concordassem com algum, não imporiam a mão. Mas diz que eles escolheram. Por que sabedoria, reputação e cheios do Espírito Santo? Eles iam manusear os recursos da igreja. Eles iam manusear toda a oferta que entrava, que era colocada aos pés dos apóstolos, e eles iam tomar essas ofertas para distribuir entre as viúvas e os órfãos e os necessitados que haviam na igreja naquele momento. Precisava ter sabedoria para discernir quem eram de fato os necessitados, ou os mais necessitados entre os necessitados, para serem alcançados e supridos. Boa reputação, porque eles não poderiam ser acusados de terem má conduta na condução dos recursos do Senhor. E cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não dá para fazer nada na casa de Deus. Amém? Então eles estão organizando, a igreja vai se organizando. Lá segue o capítulo 7, já entra no capítulo 7, e o que acontece? No 6 eles escolheram esses 7 homens, e um deles era Estevão. No capítulo 7, Estevão já morre. É o primeiro mártir da igreja, Estevão, que morre apedrejado, e tem uma cena lindíssima na morte de Estevão. Qual é a cena linda? Esquisito, né, eu dizer uma cena linda na morte, né? Parece que não encaixa, né? Mas tem uma cena lindíssima na morte de Estevão. Além da atitude de Estevão, vocês lembram o que Estevão diz?
Esse tempo eu estava meditando naquele momento, daquele homem ali, por causa do seu testemunho, e a palavra diz que o seu rosto era rosto como de anjo, e ele testificando a respeito do Senhor, diante de uma comunidade agressiva, com raiva, com indignação, sabendo que iria morrer, e quando começam a jogar as pedras nele, ele pede que o Senhor não impute sobre eles esse pecado, a atitude fantástica dele. Mas tem um negócio maravilhoso que aconteceu ali, sobrenatural. Lembram o que ele disse? Eu vejo o meu Senhor em pé à direita de Deus. Mas sabe o que é lindo? É que a palavra diz que Jesus está sentado. Ele não viu Jesus sentado, ele viu Jesus em pé. E aí é uma ação de amor do Senhor. O Senhor se levanta no trono para receber esse mártir, esse homem cheio do Espírito Santo dele, cheio da palavra, cheio de fé, cheio de ardor. Ele diz: eu vejo o meu Senhor em pé. Ele não está sentado. Para mim, uma ação de honra a este homem tremendo de Deus. Então aí está o primeiro mártir. Depois, capítulo 8, já Filipe, um dos 7, porque não chamavam de diáconos não, eram um dos 7. Lá adiante vai falar assim, Filipe, um dos 7, não chamava diácono ainda, eles não tinham essa expressão, não tinham cunhado ainda esta expressão, mas o serviço que eles faziam era um serviço diaconal, serviço de servir às mesas. E os apóstolos ali, quando estabelecem eles dizem, nós vamos nos dedicar a duas coisas, a oração e ao ensino da palavra. E eles vão servir as mesas. A igreja começa a se organizar. E em todo lugar, meus irmãos, é assim. Começa numa casa, começa pequeno, começa uma pequena sementezinha que começa a germinar, que começa a se multiplicar. 1994 foi o primeiro ano que eu cheguei aqui em Ji-Paraná, já tem 24 anos atrás. Esses irmãos estavam aqui, tinham cabelo, o meu não era branco, a gente era mais leve, menos. Tivemos um retiro, você estava, Patrícia estava, você estava, vários e outros irmãos que estão aqui, eu lembro deles. 24 anos se passaram, era um grupo de 80 irmãos. Dá uma olhadinha em volta agora. A semente foi se multiplicando e ela se multiplicará muito mais ainda. É assim que a igreja do Senhor vai se estabelecendo, uma vida, outra vida. Agora há pouco, deixa eu olhar para ele lá, eu quero dar um abraço naquele irmão lá. Não fica com ciúmes. O abraço no Elias é porque eu não o conhecia. Ele é um fruto que foi ganho há pouco tempo. A semente continua sendo lançada. A palavra do reino continua sendo jogada. E vidas continuam sendo transformadas pelo poder do Senhor. Amém? Aleluia! Jesus é bom. Pode aplaudir ele que ele merece. Aleluia! Maravilhoso é o Senhor. E a caravana é maravilhosa. Amém. E a igreja começa a se organizar, e aqui também não foi diferente. A igreja começa de uma forma, vai tomando forma, e nós temos que ir ordenando a casa de Deus. A igreja na casa, os cooperadores, aqueles que vão ganhando vidas, vão cuidando de vidas, os vínculos vão sendo formados, a igreja vai se estabelecendo, vai se fortalecendo, vai se firmando, a verdade começa a crescer dentro de cada um, o fundamento se estabelece sólido, e a igreja passa por situações, mas não se desestabiliza, se mantém firme no propósito que o Senhor nos mostrou, e ela vai crescendo, 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 e nós temos que ir discernindo
e ordenando todas as situações na casa de Deus. De quando em quando eu apareço por aqui, de quando em quando eu venho. Antes eu vinha muito seguido, 94, 95, até 98, eu acho que era bem seguido. Depois foi espaçando um pouquinho. Por quê? Porque eu não vim tão como vinha, às vezes 2 vezes por ano eu estava aqui. Por quê? Porque tinha que ver a maturidade daqueles homens. Deus estava dando maturidade, sabedoria, estavam crescendo, estavam sendo habilitados, provados e aprovados no seu serviço, pelo fruto que manifestava, pela estabilidade das vidas que estavam aqui. Então tem que dar aquele, deixar que o Senhor faça a obra através daqueles que estão disponíveis na sua mão, e você não atrapalhar muito. Ivan Baker dizia sobre a galinha e o ovo, falava muito sobre isso, para não atrapalhar. Ele dizia assim: você põe o máximo de serviço que você tem que fazer, é colocar o ovo debaixo da galinha, e deixa lá, a galinha vai fazer todo o trabalho. Mas se você ficar mexendo na galinha toda para ver se o ovo está lá, você vai espantar a galinha e vai estragar o ovo. Você deixa tranquilo, coloca o ovo debaixo da galinha, deixa que ela vai fazer todo o trabalho. Você não pode criar uma galinha, você não pode fazer uma galinha, você não pode fazer um ovo, você não pode fazer um pintinho, mas o máximo que você pode fazer é colocar o ovo debaixo da galinha. Então nosso trabalho é pequeno, é pouca coisa, mas na mão do Senhor é muito. Amém? O pouco na mão de Deus é muito. Então a igreja começa a se organizar, ordenar. Se vocês seguirem lendo Atos, vocês vão ver que fantástico, no capítulo 11 de Atos aparecem 2 palavras que até então não tinha aparecido. Fala de profetas e presbíteros. Aí você diz: de onde é que saiu isso? Não fala nada, como que eles reconheceram, como que eles fizeram, os critérios que eles usaram, quem eram esses homens, não diz nem o nome deles, mas diz que já tinha profetas e presbíteros. Ou seja, a igreja está crescendo, a igreja está se ordenando, o Espírito Santo está instruindo os apóstolos a ordenarem a sua casa. Já tem apóstolos, tem diáconos, tem profetas, tem presbíteros. Aí começam a aparecer outras funções na casa de Deus. Capítulo 13, já existe uma outra cidade chamada Antioquia, onde existiam profetas, e aparece outra palavra: mestres. Então você tem apóstolos, diáconos, profetas, presbíteros, mestres. Começa o Senhor a estabelecer e a derramar dons e funções na sua casa, e começa ela a ser ordenada pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Depois, se você segue até o capítulo 19, mais ou menos, você vai vendo Atos assim num rompendo coisas, indo por toda parte, gente se convertendo, cidades, milagres acontecendo, sinais, prodígios em todo lugar, e a igreja sendo conquistada em cada cidade estabelecida, os apóstolos indo e vindo, ordenando as coisas, confirmando os discípulos, confirmando a fé, constituindo presbíteros em cada cidade. A igreja está sendo estabelecida sobre a terra, os princípios dela estão sendo colocados, e a igreja está se expandindo, mas debaixo de uma direção. Quando vai para Atos 20, 21, já não é essa explosão, já tem perseguição, já começa a se falar de prisões, começa a se falar de situações difíceis que a igreja está enfrentando. É nesse momento que as cartas que vocês conhecem, que vocês leem, que são as cartas no Novo Testamento, são escritas. Aí já tem carta escrita para Roma, uma carta escrita para Roma, falando de todo o evangelho. Já tinha igreja em Roma, mas o apóstolo tinha temor que ela não conhecesse o evangelho com clareza. Então nesse período do 20 ao 28, as cartas começam a ser escritas, e você começa a ver que havia problema na igreja. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, você vai ver um desastre. Vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo,
e começa uma série de coisas, a briga entre vocês, há preferências, há partidarismos, há uma série de coisas. Por quê? Porque quando juntam um bocado de gente, é uma bênção. Amém? É uma bênção. Começamos a nos atritar e a enfrentar situações. Então aquela beleza do começo, aquela maravilha que era o começo, ela começa a ficar um pouco diferente o quadro. Por quê? Porque tem que começar e continuar ordenando as coisas na casa de Deus. Tudo isso eu estou dizendo, irmãozinho, paro aqui. Porque hoje é um dia de festa em Ji-Paraná. É um dia de festa para essa parte da igreja. Hoje aqui nós vamos reconhecer 5 homens. Vamos impor as mãos sobre esses 5 homens. Delegar a autoridade vinda da parte do Senhor. Receberão a investidura da parte de Deus para desempenharem seu serviço, sua função. São homens provados e aprovados. Homens que nós fomos dentro dos critérios que temos na Escritura. E os critérios, eles vão aparecer mais claramente. Lembram quais eram os 3 critérios em Atos capítulo 6? Quais foram os 3 critérios? Sabedoria, boa reputação, cheios do Espírito Santo. Isso cresce, o critério cresce, que se vocês pegarem 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo, um homem muito usado por Deus, para estabelecer e ordenar a casa de Deus, ele escreve aqui no versículo 8, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam, primeiro, respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Foram acrescentados mais critérios para se reconhecer: sabedoria, reputação, boa reputação. O Espírito Santo continua, e esses são outros critérios acrescentados. E estes homens que nós vamos hoje impor as mãos sobre eles e ungir eles com óleo, nós encontramos neles estes critérios. Nós reconhecemos na vida deles estes critérios colocados pelo Senhor. Amém, amados? Queria chamar esses amados aqui, por favor, os 5 irmãos, são 5, não é? Não estou enganado? 5? Venham para cá juntinho de mim, por favor. Homens de valor, homens preciosos. Olha essa peça preciosa, queridão. Todos uns moleques perto de você, né, Isaías? E você nos dando todo o respaldo da seriedade que estávamos vivendo. Você foi uma coluna, meu amado. Você foi uma coluna aqui em Ji-Paraná. Você foi uma pessoa especial demais, muito importante na nossa vida, viu? Para nos firmar, nos ajudar e continuarmos firmes nesse propósito. Obrigado. Vocês também, meus amados, cada um de vocês. Os presbíteros, por favor, venham cá. Tem o óleo. Vai ser uma festa agora, se prepara aí. Quando impusermos as mãos sobre vocês, quando derramarmos o óleo sobre vocês, virá unção da parte do Senhor sobre vocês. Nós iremos ministrar, pela imposição de mãos e pelo óleo, dons específicos que o Espírito Santo vai nos conduzir a clamar, suplicar e pedir que venha sobre a vida de vocês. E vocês os manifestarão
para abençoar a casa do Senhor. E haverá a investidura da parte do Senhor, a autoridade da parte do Senhor. E a autoridade que ela vem da parte do Senhor é para duas coisas: servir e edificar. Não para mandar, mas para servir e edificar na casa dele. Amém? Os irmãos podem ficar em pé, por favor. Vamos, por favor, estender nossas mãos. Vocês podem ajoelhar aqui. Oh Deus, hoje à noite, nesse momento, estamos cumprindo a Tua palavra, estamos cumprindo o Seu mandamento, a Sua direção, a Sua ordem, estamos impondo nossas mãos sobre esses homens, ó Deus, e ordenando eles a diáconos na Tua igreja, que a vida deles, Senhor, que a vida deles sejam repletas da vida do Espírito Santo de Deus, sejam cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus, e você continue usando esses homens, Deus, para abençoar a sua igreja, para edificar a sua igreja, Pai. Usa eles com graça, com sabedoria, com ousadia, com intrepidez do Espírito Santo de Deus, Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses homens e pedimos a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre eles, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Derrama da porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, oh Pai. Aleluias, 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 aleluia, Jesus. Derrama, Senhor, derrama, Pai, da graça, da unção, do poder do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo serviço desses homens na casa de Deus. Queremos Te agradecer por todo o empenho deles, por todo o serviço, por todo o trabalho, toda a dedicação, Senhor. E agora, Pai, nós os abençoamos, nós os ungimos com a unção do Senhor, com o poder do Seu Espírito sobre a vida deles. Concede, Senhor, todos os dons do Seu Espírito. Concede, Senhor, toda a intrepidez, toda a ousadia, para não apenas continuarem servindo às mesas, mas para servirem na manifestação dos dons. Senhor, usa a vida desses homens para curar enfermos, Senhor. Usa a vida desses homens para pregarem Sua palavra com intrepidez e com ousadia, Senhor. Usa, Senhor, a vida desses homens para proclamarem, para trazerem consolo, Senhor, àqueles que estiverem necessitados, Senhor, da palavra, Pai. Usa a vida desses homens para visitar, Senhor, os órfãos, as viúvas, Senhor, os presídios, nos hospitais. Senhor, unge a vida deles para fazer o bem, Senhor. Como fazia Jesus ungido, Senhor, fazendo bem, andando por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Senhor, nós oramos também para que eles tenham toda a intrepidez para expulsarem demônios. Senhor, para os demônios se sujeitarem, Deus, na autoridade, através da vida desses homens, Pai. Nós os ungimos com toda a sorte de bênçãos espirituais, com toda a autoridade delegada, conforme Mário tem nos dito, Senhor, essa autoridade que vem de 2000 anos atrás e vem passando, Senhor, ó Deus, desde a época quando Jesus ordenou e ungiu os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, e essa autoridade vem sendo delegada até chegar nos dias de hoje. Nós os abençoamos em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Bendito seja Teu nome, Senhor. Bendito seja Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse presente. Obrigado, Senhor, por esse presente do Senhor, Pai. Te bendizemos, Senhor. Aleluia. Bendito Deus. A igreja reconhece esses homens? Amém? Então vamos aplaudir o nosso amado Jesus que nos deu esse presente. Aleluia!
Aqueles que aprovam, aqueles que reconhecem. Aí, ó. A igreja reconhece a vida do Senhor e o serviço de vocês na casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, não há emoção maior. Sentimento de travar o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Ou melhor, conservar a carreira. Quero só mudar essa palavra, quero conservar, manter a carreira. O reconhecimento da igreja, depois de alguns anos, dos pastores, fomos amados, perdoados muitas vezes, erramos muito na nossa ignorância, durante o crescimento nosso, mas hoje estamos aqui com a intenção absoluta de cooperar com esses homens na obra de Deus. Somos fracos humanamente, com certeza, mas na nossa fraqueza Deus realiza o seu poder, a sua graça, a sua glória, também do homem fraco. Queremos assim, eu quero agradecer à igreja por esse reconhecimento e prometer à igreja de que haveremos de trabalhar juntos com os pastores em prol dessa tão grande salvação, direito de todos que creem no Cristo ressuscitado. Amém? Amados, só dizer que é uma alegria e uma honra estarmos aqui. O nosso desejo é poder servir a igreja, servir aos irmãos, é servir a noiva do Senhor. Esse é o nosso coração. Então que o Senhor esteja cada dia guardando o nosso coração para que este não se ensoberbeça. Que o Senhor cada dia esteja nos fazendo cumprir aquilo que é a sua vontade. Está servindo a igreja do Senhor. Sabemos que isso é mais do que algo natural e humano, mas é uma obra eterna. Aleluia. Queridos, Deus é bom, Deus é bom. Alegria no coração de poder receber do Senhor e poder repartir com a igreja daquilo que nós recebemos e temos recebido, da parte do Pai e da parte dos nossos pastores, todos esses anos. Meu coração é de poder repartir com os irmãos daquilo que o Senhor tem dado, tá? Dizer para a igreja, conte com a minha vida, com a minha família, que Deus continue nos dando graça e fortalecendo para essa caminhada. Alegria no coração mesmo. Amém? Boa noite, amados. Quero abrir o coração para vocês que eu não me sinto digno, mas confio no Senhor Jesus, nesses homens. E mesmo se eu não fosse separado, eu queria continuar servindo a igreja e quero continuar servindo, viu? Amém? Estou à disposição de vocês. Boa noite, irmãos. Para mim, o maior exemplo de serviço que existe, o maior servidor que já existiu, chama-se Jesus. Deu exemplo, nos encantou, nos conquistou, para desejar cada dia ser mais parecidos com Ele. E é isso que eu desejo, continuar aprendendo a servir, continuar servindo, que Ele nos dê graça todos os dias nesse serviço. É um privilégio, uma alegria muito grande no meu coração. Muito obrigado. Aleluias. Queria ler com vocês um texto de Tito.
Tito capítulo 1. Versículo 5. Esse texto tem sido um desafio e um alento. Paulo dizendo a seu filho na fé, Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Uma igreja é um processo em construção. A igreja não nasce pronta, não nasce acabada. Como bem disse o Mário, por via de regra começa numa casa. Por via de regra, o nascedouro da igreja é dentro de uma casa. Eu tive o privilégio, junto com a minha bendita e querida esposa, de emprestar nossa juventude, nossa inexperiência, nossa falta de capacidade, mas o nosso profundo amor por Jesus, e servir aquele início da obra na nossa casa. Ter o privilégio de receber, ter aqui pessoas jurássicas junto comigo, que tiveram coragem de acreditar numa criança de 18 para 19 anos, mas que amava Jesus de todo o coração. E continuamos colocando em ordem as coisas que faltam. Esse processo não para, porque é até a volta de Jesus. Ordenar esses diáconos aqui é um motivo de profunda alegria no meu espírito, porque isso prova que nós estamos sendo construídos, moradas de Deus Altíssimo, uma casa linda para Jesus. E não vamos parar nunca, porque até a volta de Jesus nós queremos buscar a semelhança a Ele e apresentar a Ele uma igreja gloriosa, sem mancha, mácula, ruga e coisa semelhante. E Jesus sabe que Ele pode contar comigo nessa cooperação. Eu vou lutar até o fim da minha vida para poder cooperar na apresentação de uma noiva linda, linda para Ele, porque você e eu somos morada do Deus Altíssimo, somos propriedade exclusiva do Senhor. Essa igreja tem um dono verdadeiro, e o dono dela é Jesus. Ele é a cabeça dessa igreja, e Ele resolveu dar 5 presentes para nós nessa noite, para nos servir mais, para nos amar mais, para que a igreja avance um pouco mais, e que você possa ser contado na fileira daqueles que querem cooperar, para que haja uma igreja gloriosa nessa cidade, uma igreja que expresse a glória do Pai através da sua vida diária. Que Deus continue nos enriquecendo, nos abençoando e fazendo multiplicar o número de discípulos por onde nós estivermos andando. Você que veio de outra cidade, seja você a resposta de Deus na sua cidade, seja você aquele homem ou aquela mulher que Deus possa usar e contar com você para multiplicar o reino dele e a glória de Jesus por onde você passar. Muito obrigado de todo o coração por todos os irmãos que vieram aqui, que estiveram conosco. E em nome de Jesus abençoa a tua volta. Em nome de Jesus profetizo a guarda de Deus sobre tua vida, os anjos do Senhor acampados ao seu redor, e que você chegue na sua casa gozando paz, e que você encontre os seus na sua casa gozando da paz, da segurança, do consolo de Deus sobre a vida dos seus. Muito, muito, muito obrigado, Mário, por ter estado conosco nesses dias, nos abençoando, nos acrescentando mais de Jesus. A ti e tua família, minha gratidão por tudo que vocês são nas mãos do nosso Deus Altíssimo. Que Deus continue a edificar Jesus nas nossas vidas. Se está alegre, dê um abraço grande no seu irmão, deseje a ele uma semana de vitória, uma semana cheia da vida do Senhor, para a glória do Filho de Deus. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor guarde tua vida, que o Senhor levante o seu rosto sobre sua vida nessa semana, que o Senhor te dê a paz, para a glória dEle.